Ele mandaram o Rafael já falou. Eu enviei. Agora eu ganhei. Só agora entrou. Boa noite, Zeni, tudo bom? Só não estou vendo você agora. Tá me vendo ou não? Não. Não, não estou vendo você. Tá, mas eu estou te vendo, não tem problema não. Mas se você estiver ao vivo, Ah, então tá tá bom. tranquilo, eu Estou ouvindo. te ver. Deixa eu tentar ver se eu consigo conectar os outros agora. Eu reenviei o convite para o Luiz e para o Rafael. Vamos ver se eles conseguem também, né? Se conectar. Mas aí É. eu vou pedir. Eu tive que sair e entrar de novo. É, foi isso que eu fiz. Eu entrei e saí, aí eu consegui te conectar, né? Vou pedir para você ir fazendo uma apresentaçãozinha, que eu não sei se eu vou conseguir conectá-los, mas aí você já vai se apresentando, né? Tá bom? Que aí eu vou Você tentando. pede, vou falar para eles, vocês saem, Rafael, vocês saem e entram novamente. Aí, na hora que vocês entrarem, vocês fazem um pedido e dá certo. Então, boa noite, tudo bom? Estou muito feliz, muito obrigada, Verônica, por me convidar para essa live. Estou muito feliz. Eu sou a Zeni Maria, sou de Santa Catarina. Comecei a escrever na pandemia. Tenho 2 livros de poesia publicados, um livro de poesia de fôlego artesanal e 3 de história infantil. Bem, Sou pedagoga, né? Sempre fui professora de escola infantil, atualmente estou aposentada. é um prazer estar recebendo a senhora aqui na live de hoje, né? Um prazer muito grande. E eu Eu vou começar então, que a agradeço. fazer umas perguntas, né? Para a gente já ir aquecendo a live. Tomara que dê tudo certo para eles conseguirem conectar. Não vai dar sim. Esse é o meu livro de poesia. É, meninas, vocês saem e entram de novo. Aí vocês conseguem. Comigo foi assim, não sei. Como foi para você escrever o livro Respiros de Poesia? Como que você teve Então, ideia? esse é o meu segundo livro, né? O meu primeiro livro foi Deixa eu botar para fora. Esse aqui é o meu segundo livro. Ele foi muito bom, porque eu já tinha experiência do primeiro, então foi um livro muito leve, alegre. Gostei muito de escrever ele. Ele está sempre em busca de respostas para que os meus leitores consigam encontrar as suas. É um livro que ecoa muita beleza da vida, é muito esperançoso, fala muito sobre liberdade e eu estou bastante feliz. Tenho tido muitos bons retornos. Ai, que legal. E também eu andei lendo lá no seu Instagram, eu li uma poesia muito marcante que tem o título de Marielle, né? Que você fala sobre Uhum. outras mulheres. Aí tem como você falar É. um pouco sobre essa poesia também? Como que foi? Como é que você teve essa ideia? Sim, eu fico observando, né? Observando essas injustiças que nós mulheres sofremos, né? Com essa impunidade da nossa sociedade, onde o poder público faz muito pouco, né? E aí nós precisamos falar para poder sermos ouvidas, né? Eu sou bastante feminista, estou sempre defendendo as mulheres, eu participo de um outro grupo aí de Somos Tigres, que a gente está sempre lutando, batalhando para os direitos de igualdade entre os gêneros, né? Sempre tem essa coisa da luta da mulher, né? Eu li Sempre tem, né? a poesia A fala gente assim, tá, tá, a tá.
É, Idade com as mulheres até e- quando? Como é ser mulher num país sem leis? Pode matar, pode matar, isso, exatamente. né? Exatamente, exatamente. Eu sofri na pele, né? Eu também sofri violência doméstica, eu sei como é que é, o que que eu passei com esses juízes que sempre olha a gente com um olhar diferente e acha que a gente é sempre culpada, não sei se é um cultural da sociedade, essa nossa sociedade patriarcal, né? Então, precisamos lutar e estar falando e estar escrevendo, que é para as pessoas lerem e ver que não é assim, né? Essa não é a nossa realidade, a gente pode mudar. Se hoje ela é assim, mas ela pode mudar para melhorar para nós, né? Como foi escrever os livros infantis? Você é pedagoga também, né? Você escreveu Maraleta. Sou pedagoga, eu escrevi Maraleta 1, 2 e 3, né? São 3 livrinhos de história infantil, que dá sequência da mesma história, mas cada uma é individual. Eu sempre fui professora da pré-escola, né? Então, eu sempre tive muita intimidade nesse mundo infantil, gosto muito. Mas aí, para além do imaginário, eu escrevi também algumas questões sobre a igualdade de gênero, né? Para desconstruir esse papel da mulher na sociedade. Então, eu escrevi alguma coisa sobre isso também dentro do livro, consegui colocar. E esse olhar, né? O olhar desde criança, né? Da menina, de ter coragem, de fazer o que ela tem vontade, de poder. E aí também cabe ao poder público também nos dar essa segurança, né? Nós temos a liberdade, mas também nós temos que ter a segurança. Né? Eu estou muito feliz que o Rafael já conseguiu se conectar. Rafael, o Olá, chá, né? tudo Tudo bem, Rafael? bem, demorou um pouquinho, mas consegui aqui. Uma boa noite, assim, estou muito feliz. Peço que você já faça sua apresentação também, que você fique à vontade também para estar se apresentando para a gente na live. Fique à vontade. Maravilha, é um prazer conhecê-las, né? Prazer, Zeni, satisfação. Eu me chamo Rafael Zmichute, então, para quem não me conhece, eu sou um autor de romances policiais. Para quem gosta de livros na mesma linha de Dan Brown, Sidney Sheldon, então eu sigo mais ou menos essa mesma linha. Já trabalho com escrita há 22 anos e tenho, assim, ganhei alguns prêmios, tenho trabalhado também como palestrante, né? Então vou em escolas, hospitais e diversos lugares apresentando meu trabalho, apresentando meus livros e sempre falando sobre temas que as pessoas pedem para que a gente possa comentar um pouquinho, dar a nossa versão literária sobre determinado assunto, principalmente criatividade, que é um tema que está muito em voga, né? Como eu já tenho mais de 70 livros escritos, então o pessoal gosta muito de saber um pouquinho mais sobre processo criativo, como que você faz para se reinventar depois de uma história, daí por diante. Então essa é um pouquinho, bem resumido, a minha trajetória. O Luiz também conseguiu se conectar. Aí eu vou pedir para ele se apresentar também para a gente. Fique à vontade, Luiz Galvão. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Galvão, sou romancista, já tenho três, como o Zeni falou, comecei na pandemia também, né? Eu, como jornalista, já tinha algumas coisas escritas e algumas coisas guardadas, né? E lancei o primeiro que eu falei sobre uma trilogia. Eu falo sobre os anos 80, isso aqui. Depois eu lancei agora, semana passada, anos 90, e provavelmente no segundo semestre vem o anos 2000, aí eu fecho isso. Tenho também o livro de temática afirmativa, O Mundo em Preto e Branco, de pesquisas que eu fiz em 1910, 1920, mais ou menos, início do século passado. E, enfim, gosto do que faço com prazer, aprendo muito, né, porque a gente também vai captando isso dos leitores, eles vão cobrando e vão pedindo, né, e é isso. Muito feliz de estar aqui com vocês. Legal.
prazer também estar conhecendo vocês, esses autores convidados, né? Maravilhosos. E eu vou então fazer a minha primeira pergunta para o Rafael Zumichute. Ele escreveu um livro que se chama Enigma Black, perdão, em que o detetive mais famoso do mundo, Gregory Evans, tem apenas 9 dias para impedir um famoso grupo cibernético de fazer com que as profecias de Black se realizem. Como que foi montar essa história? De onde veio a sua inspiração para escrever esse livro? Essa história é um pouco engraçada porque eu estava escrevendo um outro livro, eu estava escrevendo um livro sobre Aleister Crowley, que vai ser a sequência dele, né? Que vai sair o ano que vem. E de repente veio a temática sobre o William Blake, dentro da, da linha do Aleister Crowley, né? Quem conhece, acho que o Luiz e a Vini, que são dos antigos, né? Conhecem Beatles, conhecem Led Zeppelin, né? Todos esses grandes ícones da música, eles foram inspirados por Aleister Crowley. E então eu estava pesquisando para fazer um romance policial, né? Sobre toda a trajetória do Aleister Crowley, sobre todos esses mistérios, e caiu de repente no colo o William Blake, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, que ele é um grande gênio inglês do século XVI, e de repente assim, tinha muitos mistérios ao redor da sua trajetória, e eu fiquei encantado. Eu falei, não, vai ser o William Blake esse que vai dar início a uma sequência de diversos livros, né? Então, assim, e foi assim, eu escrevi em tempo recorde, eu escrevi mais ou menos em 18 dias o livro, uma média entre 15 a 18 dias, eu não conseguia dormir, então, assim, foi um projeto, assim, que eu tive uma experiência transcendental, né, de você não conseguir dormir, de você sonhar com a história, de você sonhar com os fatos, né, assim, meio que eu tive uma experiência extracorpórea, de tanto os personagens me assombrarem de noite, quanto eu assombrar os personagens, acordar assim, não, agora a gente vai trabalhar juntos, né, então assim, foi uma coisa muito louca, e ele foi um livro tão especial na minha vida, porque só de primeiro lugar ele ganhou 12 prêmios, incluindo, ele ganhou um dos prêmios mais prestigiados da literatura policial, que é o Conan Doyle Book Awards, né, da revista Thriller and Suspense Magazine. Então, assim, ele foi assim, uma experiência tão boa que ele só me trouxe experiências positivas, né? Então, esse livro, assim, ele inaugurou uma sequência, tanto que eu recolhi a maioria dos meus livros para reeditar, reescrever, fazer todo um replanejamento para que o Gregory Evans participe de mais histórias, de mais eventos, daí por diante, né? Então, ele basicamente ele veio no Enigma Blake, que traz mais essa experiência. Esse ano, né, eu lancei A Profecia Perdida. Ele não é uma sequência direta, mas também com Gregory Evans, daí por diante. E agora, na Bienal, em setembro, daqui de São Paulo, vai ser lançado, né, um livro que eu estou trazendo em primeira mão, que ele vai chamar Noite de Reis. Eu só posso adiantar isso, só senão perde totalmente a graça da história, né? Vou estar falando um pouquinho sobre Shakespeare, daí por diante. Mas, assim, tá espetacular o livro, tá muito legal. Então, assim, vem coisa boa por aí, vem coisa nova, e a coleção só vai aumentando. Legal. Queria perguntar para o Luiz Galvão também, que ele falasse um pouco sobre os livros anos 80 e anos 90, geração Z. Como que foi escrever esses livros? Então, quando eu peguei a ideia do anos 80, lembrou para minha juventude, né? Eu sou dos anos 60, então estava na adolescência indo para a fase adulta. E muita coisa eu coloquei no livro, sim, tem muita coisa que quem lê, que me acompanha, que sabe da minha trajetória, vai associar. E a ideia justamente era o quê? Falar de amizades. Eu acho muito importante isso, fortalecer o vínculo, né? E nos anos 80, o livro começa com eles na fase infantil, depois vão para adolescente e vai até a fase adulta. Nesses 10 anos, são 10 capítulos para falar de cada ano da década, né? De pano de fundo,
tem a questão histórica mesmo, o que aconteceu. Fim de ditadura, começo de democracia, os planos da moeda na época, aquela loucura toda. E muitos se tornaram até fiscais do Sarney, isso é muito bem contado. E os personagens namoram e participam disso, né? Aquele famoso Réveillon de final de ano de Roberto Carlos, que era um lançamento do LP, quem viveu muito isso nos anos 80 e 90, cada virada de ano era um lançamento do LP de Roberto Carlos, enfim. Peguei tudo isso e coloquei em anos 80. Quando foi anos 90, aí já deu mais corpo, o livro foi pegando mais gosto, porque quando você faz pesquisa para você jogar no livro, você começa a fazer vai balanceando, né? Você vai vendo o que é o real da ficção. Aí você vai fazendo, no romance, vai fazendo esse entrelaço. E eu percebi que deu mais conteúdo, e até por número de páginas, isso é bem claro de ver, né? Porque é muito rico. O anos 90 tem muito assunto para ser puxado para a nossa realidade. E para muitos dos meus leitores, que são adolescentes e um pouco adultos, eles não participaram disso. Então, eles não têm noção do que é viver sem celular, viver sem internet, ou a internet engatinhando, o celular chegando. Então, eles acham aquilo assim uma coisa assim fantástica. E eu até gosto, quando eu estou palestrando, a gente está trocando ideias, eles correm na hora para pesquisar, para ver se realmente é fato isso, né? Quando eu conto para eles que quando eu trabalhava numa determinada emissora, que eu tinha um porta-disquete no cinto, ficar aquela caixa cheia de disquete. Aí eu escolhi qual era a pauta que ia ser, que eu tinha planejado em casa, enfim. A internet era discada, eles não têm nem noção, sabe, Verônica? E é muito gostoso trazer nessa colcha, né, esses retalhos, e trazer e moldar para eles verem que nós já tivemos o nosso passado da nossa forma e conseguimos sobreviver. É muito legal isso, né? Passar para a nova geração, né? Aqueles que não viveram nada disso, disquete, essas coisas, disco de vinil, né? Que hoje muita coisa já mudou, né? Sim, Você vai passar muito. isso dos adolescentes, né? Dos jovens hoje, impacta bastante. Eles Na gostam. verdade, dos anos 80 para os anos 90 foi a revolução tecnológica, né? A gente tem o nascer dos celulares, os videogames, daí por diante. Eu falo porque eu tive todas as gerações de videogame. Meu filho que pegou essa última geração aqui, né? Eu tive todo, o Atari até o Play 4, assim, eu tive todos os videogames. Então a gente tem o acompanhamento, né? Em tempo real de como foi a tecnologia. É um assunto maravilhoso. Eu adoro, né? Eu nasci nos anos 80 e fui gerado nos anos 90. Então, assim, são assuntos que a gente assim, adora, assim. É bem legal. Sabe o que lembra muito? Quando você... Lembra quando a avó da gente, ou mesmo a mãe, ficava contando historinha na calçada, e você fica com aquela... Ah, era assim? Ah, então, eles têm eles ficam bem à vontade de perguntar. Recentemente eu estive num colégio estadual, ensino médio, aqui. Ah, desculpa, eu sou de Goiás, tá? O senador Canedo. Eu esqueci até de falar. E eu conversando com os alunos, eles ficaram assim, teve uma hora que eu vi, tinha assim, igual como você tá, sabe? Braço cruzado assim, parado, olhando assim, num silêncio sepulcral. Aí eu disse, gente, realmente eles gostam de ver a história e saber que nós participamos. E é isso que é o feeling, a ideia é essa mesmo. Queria perguntar para o Rafael agora. Nós estamos aqui na live. Quem está entrando agora, tem gente entrando agora. Estamos com 3 autores convidados, o Rafael Zumichute, Luiz Galvão e Azemir Maria. Queria perguntar agora para o Rafael se ele tem alguma dica de escrita, porque o Rafael escreveu mais de 50 livros. Né? Não sei nem como, que ele é um autor, acho que top, né? Eu queria saber, né, como que ele faz para escrever tanto. Você vive só da profissão de escritor ou você também tem outras profissões?
Como eu tinha adiantado, né, eu sou palestrante também, eu ministro palestras de liderança e motivação, e eu sou funcionário público, né, trabalho na seção de comunicação social da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e obviamente que a escrita, eu trabalho com a escrita desde 2002, quando eu entrei na faculdade de Direito, que eu sou bacharel em Direito, bacharel em Teologia, aí eu tenho, né, algumas pós-graduações na área do Direito, na área de mestrado, doutorado, pós-doutorado em Teologia, então é uma área que, assim, que eu gosto muito, né, dessa questão de religião, de você trabalhar todos esses pormenores. Mas o que eu posso falar sobre escrita, eu vou falar baseado nos autores do qual eu estudei, né? Então, assim, eu tenho um livro maravilhoso, eu super indico, do livro do Stephen King, que ele fala, que chama Sobre a Escrita. Então, primeiro ele é um livro dividido em duas partes. A primeira parte ele faz uma biografia bem resumida sobre a sua vida, como que foi sua trajetória, como começou a escrita, e depois ele parte para o ensinar propriamente escrito. E uma das dicas, assim, primorosas que ele dá é que você tem que ter uma rotina de escrita. Por exemplo, eu sou funcionário público, então eu tenho uma escala que eu vou trabalhar os dias que eu estou escalado, daí por diante, né? E com a escrita ela não é diferente. Eu vejo assim muita gente falando que eu escrevo quando eu tenho inspiração, eu escrevo quando eu tenho vontade, eu escrevo quando eu tenho tempo, né? Eu não posso no meu trabalho dar o luxo de falar assim, não, hoje eu não vou trabalhar porque eu não tô inspirado para trabalhar, hoje eu não estou com vontade de trabalhar. Não, eu sou um escritor que presta serviços para a sociedade, né? Então, assim, ele fala isso no livro, que o escritor ele tem que ter mente de escritor, ele tem que ter uma rotina de escritor, ele tem que ler todo dia, ele tem que escrever todo dia, mesmo que seja uma página. E ele dá esse exemplo, né? Se você escrever uma página por dia, você tem, no final do ano, 365 páginas escritas. E a gente está falando de uma página, sabe? A gente não está falando... Para quem é escritor, se você senta, você consegue escrever 10, 15 páginas facilmente, mas se você escrever uma única página por dia, mas você tem essa rotina, essa doutrina de todo dia sentar e escrever, automaticamente eu vou ter um livro de 300 páginas escrito por ano. Um livro sem fazer esforço, sem empreender muito tempo, você separa uma horinha por dia, mas você precisa ter uma rotina de escrita. Essa assim, é a dica assim, que eu levo a ferro e fogo. Pode estar chovendo, pode estar doente, tá? Eu estou sempre lendo e escrevendo, sempre, sempre, todos os dias. E ele fala assim, obviamente, que nas férias você diminui um pouco o ritmo, né, para você aproveitar com a sua família, daí por diante. Mas mesmo nas férias, ele fala, diminui pela metade, mas faça. Então, uma dica que acho que todo mundo tem que entender, você colocar na sua cabeça que se você é escritor, aqui, isso é um trabalho, isso é um ofício. Então, tenha a rotina de trabalhar no ofício que você gosta todos os dias. E o fato de você ter lançado um livro não te faz escritor. Isso ele também fala no livro, né? Que tem muita gente, virou até um jargão, todo mundo, eu sou escritor porque eu lancei um livro, eu sou escritor. Não, você não é escritor porque você lançou um livro. Você é um escritor porque você faz um ofício da escrita. E o ofício da escrita você faz diariamente, você faz todo dia, né? Quem é poeta, sabe, você vai abrir a janela, você vai ver coisas que te inspiram, né? Tudo onde você olha, você vê coisas que te dá. A Zenith, então, muito provavelmente vai falar com muito mais propriedade de poesia do que eu, né? Eu não escrevo poesia desde os anos 2000, mas você tem a rotina do dia a dia de você olhar para as coisas simples e isso te inspirar porque você é um escritor que busca as situações do dia a dia, né? Eu sou um escritor de romance policial, então eu busco, né, escrever todos os dias, ler todos os dias romances policiais, depois diante, para me trazer mais inspiração. Então, se você não escreve todos os dias, você não tem a mentalidade de escritor, de enxergar no seu dia a dia momentos que você possa escrever,
você é apenas uma pessoa que escreve, não que você é de fato um escritor e muito raramente você vai chegar a ser um escritor profissional, porque você tem que o profissionalismo, né, o Luiz ele vai falar muito propriedade sobre isso, ele como um jornalista, né, vai escrever todos os dias, ele precisa escrever porque isso melhora a expressão, melhora a clareza com que os leitores vão ter sobre o seu ofício daí por diante. Ótimo. Queria perguntar também para o Luiz, quais são os autores que você costuma ler mais que dão apoio à sua escrita? Tem algum específico? No meu caso, não, é para mim mesmo? É para o Luiz Galvão. Ah, beleza. Para mim. Como foi falado aí, eu leio de tudo. Eu não seguro só um autor ou uma tendência. Porque se eu quero abrir o meu vocabulário, se eu quero abrir dentro do meu livro conhecimentos, eu tenho que pensar aqui e ali. E nesse pensar, eu monto, eu formo, eu crio. Só lógico, aí tem fases. Quando eu comecei a ler, nos anos 80, mais precisamente 84, surgiu o primeiro clube do livro, onde vinha um box, que nem chamava box, de autores, e vinha de Machado de Assis até Caetano Veloso. Então passava de poesia, crônica, tudo. Então, você pedia isso porque tinha nos Correios um cartaz. Então, você via ali, fazia o pedido e vinha para sua casa. E você se tornava, ganhava uma carteirinha, me lembro muito bem, de sócio do Clube do Livro. Nossa, eu achava aquilo o Van der Van, sabe? O creme de la creme, porque os meus amigos não gostavam, na verdade, né, de ler, não gostava de nada. Enquanto isso, eu devorava. Enquanto não chegavam meus livros, eu lia aqueles romances Sabrina, não sei se vocês chegaram a ver ou acompanhar, aqueles romances assim, sabe? Você abria, na primeira parte você já chorava, né? Na segunda você se apaixonava, na outra você chorava, depois se apaixonava. Enfim, mas era o exercício que eu tinha para ler também, para poder, volto a repetir, abrir mente, não focar só num determinado... eu queria ser, por exemplo, você falou que gosta do romance policial, se joga no policial. Eu não, eu já vou muito nessa questão do saudosismo, do passado, eu pego um pouco também do infantil. Hoje mesmo eu estive conversando com o secretário de Comunicação, de Cultura, perdão, e ele me sugeriu que eu escrevesse uma peça em cima dos meus livros. Eu disse, mas eu nunca fiz. Fui bem claro, eu nunca fiz. Ele, não, mas eu tenho quem pode te orientar. Serve para uma peça de teatro ou até para um curta. Aí, olha, a gente vai para um canto com foco, quando vê lá a coisa estoura assim na sua frente, e diz, nossa, eu não tinha pensado. Quer dizer, o ângulo que cada um vai vendo, né, é diferente. Eu saí de lá, assim, já me sentindo, né? Eu disse, não, vou pensar com mais carinho, porque escrever uma peça é diferente de você botar aqui no livro, aqui. É muito mais rápido e tem que ser muito mais reduzido, porque você não tem para contar tudo um livro dentro de uma peça teatral, não é isso. A ideia não é essa. Mas, voltando à sua pergunta, não, eu leio de tudo, né? Da notinha ali do rodapé, de um boxe num jornal, de uma nota da assessoria de imprensa, como você bem falou, e isso me interessa porque eu analiso pela escrita e identifico o autor. O autor é o jornalista ou é a jornalista tal, porque é o jeito que escreve, eu já conheço a ver. Se eu pegar a Zenil, o poema dela, eu leio, quando eu leio o segundo, isso aqui é dela. Não, isso aqui não é dela. Porque a gente começa a ver que é uma identidade, né? Você vai ali, botando seu polegar, tá? Literalmente, né? Você vai marcando e você cria o seu estilo próprio. E isso é muito bom.
né? Pegar um livro de cada um de nós aqui, você bate o olho, no segundo livro você diz, é do Galvão, da Zeni, e por aí vai. Legal. E eu queria perguntar para a Zeni agora se ela já recebeu algum conselho importante e para os jovens escritores, o que você diria? Se seria um conselho para dar também, para quem está começando. Não. Conselho importante que eu recebi, não tenha pressa. Tudo tem seu tempo. Então, não se antecipe. Saiba esperar e ter calma. E o conselho para um jovem escritor, eu diria, não tenha medo de publicar seu primeiro livro. Acredite nele. Ele é bom. Muito bom. É, Ó, temos alguém ali. Meu filho, tá? Tudo bom? legal. Família reunida. E é escritor também. Já tá lançando. Ó. Uma coisa que você falou, isso, desculpa, vou fugir um pouco do que a gente estava conversando. Nesse meu último lançamento, apareceram lá, foram convidados, dos convidados, 4 adolescentes escritores. Gente, eu fiquei assim, maravilhado, porque lembra quando surgiu a questão da internet, que ninguém queria mais ler, que não ia ter tal, enfim, aquela história toda. Gente, balela. Quando eu vi os 4 meninos lá, assim, não, eu já escrevo tal, tinha um que estava até com um bloquinho, gente, anotando, assim, que é poeta, cara, então, e o que você falou é verdade, abre a janela, tá ali tudo, você vai só lá e pega um pouquinho tal e cria no seu estilo, lógico, estilo próprio. E fiquei assim, depois ficaram perto de mim, todos os 4 vieram para conversar comigo, assim, depois que eu me apresentei, enfim, um coquetel foi acontecendo, foi um coquetel, aí ficaram conversando justamente essa questão de saber como é que era, como é que eles iam fazer e tal. E isso, gente, assim, me deu uma emoção de ver o meu valor, sabe? Nossa, cara, eles estão querendo saber mesmo, e não vieram aqui para fazer turismo aqui eu estava lá na União Brasileira dos Escritores, seção Goiás, então tem um espaço que é bem reservado, aí nós fomos para o jardim bater papo. Se vocês vissem um grau de conhecimento deles, o interesse, não é fabuloso. Então, parabéns a você pelo seu menino aí, que venha mais um escritor e sempre vai estar aberto a todos. É só para fazer um adendo, né, o que você comentou. O Brasil, ele é o 4º país no mundo que mais adquire livros, né? O Brasil, ele não é o que o pessoal fala por aí, que o brasileiro não lê. O brasileiro lê, né? Mas o nosso problema mais é a questão de identidade nacional do que a leitura propriamente dita. Porque a gente tem muitos leitores. Você vai na Bienal de São Paulo, vai na Bienal do Rio, né? A Bienal de qualquer outro estado. Recentemente, agora em abril, teve a Bienal da Bahia, estava lotado. Está sempre lotado de pessoas nas bienais. Então, quer dizer, tem público, você tem leitores, o que às vezes as pessoas não têm é acesso aos leitores brasileiros, porque as próprias editoras, as grandes editoras brasileiras, elas limitam muito esse acesso dos autores brasileiros a essa plataforma nacional. Mas o brasileiro ele é um leitor assíduo, né? Só que infelizmente só chegam para eles, né? Você vai numa livraria Leitura, na antiga livraria Saraiva, todos os livros que estão lá são os best-sellers internacionais. Mas a gente tem excelentes autores, tem excelentes poetas, jornalistas sérios aqui no Brasil, que fazem trabalhos maravilhosos, trabalhos primorosos, né? Que se tivesse uma abrangência maior, com certeza estaria num local de destaque em todas as livrarias, sem sombra de dúvida. Eu falo porque eu sou um autor mais conhecido lá fora do que aqui dentro, né? Então, assim, eu tenho prêmios internacionais, assim, a diferença entre meus leitores lá fora é gritante com relação aqui dentro. Mas não que aqui dentro do Brasil não tenham leitores, porque eu tenho leitores aqui, tenho leitores lá fora,
né? Então a gente tem que tirar essa síndrome do vira-lata, né? Como diria grandes autores dos anos 60, e a gente começar a realmente focar bastante nos autores nacionais aqui, que tem bastante público, sim. Legal. Eu anotei também um outro livro, que é O Nada Além do Céu, que fala sobre o personagem Nicholas. Eu queria que você falasse um pouco, eu anotei muita coisa, mas acho que você sabe explicar melhor como é a história, né? Como que você desenvolveu esse livro. O Nada Além do Céu foi onde nasceu o Gregory Evans, né? Que é o meu personagem principal. Então, assim, ele nasceu num período assim bem conturbado, em 2010, que eu passei por um processo de depressão assim bem forte durante o período que eu estava estudando, e eu escrevia assim numa tacada só, sabe? Eu escrevia como uma fonte de cura mesmo, né? Então, ele traz, em essência, diferente do que muita gente acha, mas o personagem principal não é o Nicholas. Como esse livro foi inspirado no Sidney Sheldon, todo mundo sabe que o Sidney Sheldon ele traz personagens femininas, né, como as protagonistas. E o meu livro, esse livro, o personagem, o protagonista não é nem o Gregory Evans nem o Nicholas, mas é uma outra personagem que é a mãe do Nicholas, né, que é a pauta do livro é que uma pessoa, para se vingar do pai, né, da Harriet, aí ele fez um filho na Harriet e sequestrou esse filho para poder mexer com a cabeça dela e começar a tramar a morte do pai dela. Então, traz toda quem gosta de Sidney Sheldon, né, aquela questão da vingança, a questão dos altos e baixos, da pessoa começar pobre e chegar no estrelato, né? E o Nicolas, desde criança, ele era apaixonado por filmes. E a parte que mais o chamava atenção nos filmes eram os créditos. Ele falava assim, poxa, que legal o nome de cada pessoa, né? Aqui um dia eu vou ter meu nome, né? Nos créditos de algum filme. Ele se dedica para se tornar escritor para que um dia ele fosse acreditado num filme, sem saber que a mãe dele era uma grande escritora nos Estados Unidos, né? Então, daí eu trago toda essa reviravolta de como o Gregory Evans vai fazer para juntar a Harriet com o Nicholas, sem saber que os dois eram filho e mãe, né? Além de cancelar também esse plano de vingança, que obviamente deu certo, mas no final as coisas não saem como todo mundo imagina, da mesma forma dos livros do Sidney Sheldon, né? Mas aí agora a gente está, agora para o segundo semestre, ele vai vir com uma capa nova. Ele ganhou 3 prêmios. Ele foi o livro que me inseriu no circuito dos prêmios. E por que eu falo dos prêmios assim, com bastante emoção? Eu segui o conselho de alguns escritores veteranos, vamos dizer assim, né? Os professores, mestres, e eles falaram que uma das melhores formas de você divulgar os seus livros é você participando das premiações literárias. Sejam grandes, sejam pequenas, mas se você tiver o critério de estar sempre participando das premiações, né, muitas pessoas que gostam, vou falar da literatura policial, mas obviamente que isso serve para poesia, isso serve não ficção, daí por diante. Mas se a pessoa gosta de um livro de romance policial, geralmente eu sempre disputo com 4, 5 pessoas. Se a pessoa já gosta de romance policial, ela vai ver, né, o meu livro lá e vai ver o livro de outras pessoas. Ela vai falar, poxa, que legal que tem outros autores nacionais que escrevem literatura policial. E a pessoa vai lá, né, acaba se tornando um leitor que a princípio era indireto e depois passa para ser um autor direto. Né? Então, as premiações literárias é uma excelente forma de você divulgar indiretamente o seu livro. Então, eu comecei a participar através do Nada Além do Céu, comecei a participar de prêmios literários e estamos aí, né? Cada ano que passa a gente vai conhecendo mais prêmios, vamos conhecendo mais pessoas que participam, a gente vai fazendo amigos, né? Que de início eram adversários, né? Que estavam ali disputando
a gente acabou fazendo amizades eu tenho uma revista literária chamada World Book Review, que eu entrevisto as pessoas e tudo mais para divulgar o trabalho delas. É um trabalho que eu faço gratuitamente, assim, para ajudar as pessoas. E eu acabei tendo muitos amigos que inicialmente eram meus adversários nas premiações literárias. Aí eu criei bastante amigo, assim, no campo literário aqui. E é muito legal essa experiência, que ajuda a divulgar, ajuda a colocar seu nome. E se você ganha um prêmio, é uma coisa que você consegue acrescentar no seu currículo. Se você vai num evento literário, né, você apresenta seu livro, você coloca os troféus ali, né, ou pelo menos alguns que ajudam, né, a chamar um pouco mais a atenção depois disso. Acho que são detalhes que a gente pode estar falando para as pessoas que querem ser escritores, que às vezes não sabem como começar, mas elas participarem de antologias, começarem a participar de premiações literárias. Isso abre muitos caminhos e faz com que o nosso nome chegue, às vezes, aonde a gente não imagina. Perfeito. Vou perguntar para o Luiz também como foi escrever o livro Um Mundo em Preto e Branco. Ele também escreveu esse livro. Certo. O Mundo em Preto e Branco tem a temática afirmativa, como eu falei anteriormente, e a ideia era mostrar. Hoje é aberto, é muito mais desconstruído, né? Foi desconstruída essa questão do preconceito. Tem sim, mas não como se fosse voltar a 100 anos, como vem a história, né? E no livro é narrado o personagem principal, que ele é cobrado pela sociedade por relacionamento com uma moça para casar, ter filhos, enfim. Só que, paralelamente, ele faz as voltinhas. Então, se passa no Rio de Janeiro, então, no bairro de Copacabana, que na época era uma casa aqui, outra ali. Então, quando eu fui pesquisar mesmo o histórico para botar no livro, eu vi que realmente dava um gancho legal, né? E aí eu disse, não, mas tá aí, como é que eu ia tratar a questão da violência, né? Bom, a violência se passa física, psicológica, né, dentro da própria família da esposa, porque ele é um forasteiro, vamos dizer assim, chegou na cidade, e na cidade ele começa a entender como é que funciona e começa a ver que não eram só as meninas bonitas, tinha os meninos bonitos. E ele sempre brigava com a mulher, enfim, para poder, ele casa, tem filhos e tal, mas ele deixava a mulher e ia para os redutos, né? E nessas idas e vindas tal, ele conhece, se apaixona por outro homem e tal, mas tá, e como é que é viver isso em 1920? Como é que fazia? Como é que era feito? Né? Então, quando eu pesquisei isso, eu fui buscar de pessoas conhecidas que tinham avós, que tiveram tios, né, que faleceram no século passado e que passaram por isso, né, tias, e eles eram amarrados nas árvores, segundo relatos. Eles apanhavam aqueles fios elétricos, eles levavam surra na rua, né, porque eram pederastas, eles eram anormais, como se falava na época, então era tratado como uma questão como fala, do homossexualismo, né, da questão de doença mesmo, dessa questão. E eu disse, não, tem uma pegada aí que eu tenho, qual é o objetivo real do livro, desse romance? É mostrar para a nossa atualidade que onde nós chegamos, onde está mais aberto, mais construído, um bate-papo mais aberto, houve também, alguém pagou um preço, alguém lá atrás literalmente deu sangue, né, para chegar. Então, é uma maneira da juventude de hoje ver, ler e entender, através da minha pesquisa, né, junto do romance, que sim, sempre houve e sempre vai haver
mas que hoje realmente está uma coisa mais suave, está uma coisa mais tranquila, né? Se o meu filho chegar, pai, porque são tantas determinações, né? Eu sou Kia, eu sou bi, enfim, eu tenho que sentar com ele para saber o que é realmente, o que é que está passando aqui dentro, né? E isso no meu livro fica bem fácil da pessoa entender. Ah, então quer dizer que antigamente era assim? Nossa, eu não dava conta. Como eu já vi umas meninas, uns meninos falando, eu não daria conta de viver assim. Pois é, mas aconteceu. Então são fatos que eu trago do passado para a nossa realidade. Então eu sempre faço esse paralelo para ajudar sempre na questão do agora, né? Então, por isso que eu falei também da questão desse saudosismo, dessa coisa da época. Eu gosto muito de ir lá e trazer para cá, né? Até agora, falando agora, teve uma escritora, a Carmen Lúcia, e ela que estava participando do lançamento, ela disse, já que você falou de 80, 90 e 2000, eu quero que você fale de 50, foi o ano que eu nasci, 60 e 70, eu disse, pronto. Eu querendo já esquecer, já fechar e não mexer mais com isso. Então, quer dizer, acaba as pessoas querendo, porque você mesmo falou que você é de 80, década de 80, mas você começou a viver legal 90, não é isso? É porque você já está com 10 anos, você já tá mais taludinho, você já começa a perceber tal. Então, eu nasci 60, mas foi 70 para frente que a coisa vem muito clara na minha cabeça. E foi isso, o processo é sempre esse, né? Fazer o antigo com o atual para realmente dar um sacode nos leitores. Mas esse tema que você comentou, ele é muito. Se você ligar a televisão essa semana, só fazer um adendo, o Peru acabou de emitir uma, uma ordem lá, né, falando que Decreto. é um decreto presidencial que pessoas homossexuais têm transtornos mentais, que é Verdade. contra a OMS, né? Então, a gente vê que você está falando de um livro de 1920, nós estamos em 2024 e existem países que ainda tratam esse assunto com uma forma totalmente... Verdade. Verdade. E é triste isso, Sim. né? É triste. Porque desconstrói. Você, em vez de esclarecer, trazer, bora conversar, sabe? Vamos dar um exemplo. Eu não gosto da gravata rosa, mas eu gosto da amarelo. Eu não gosto do preto, mas eu gosto do branco. Tá, vamos trazer um pouquinho de cada e vamos, sabe, pelo menos harmonizar isso aqui de uma forma que eu possa entender você e você me entender. Não é só eu chegar, só eu, sabe? A ferro e fogo não funciona, né, Zeni? Eu acho que você pensa também assim, né? A ferro e fogo. Eu queria perguntar para a Zeni também como que ela vê a parte da emoção é maior na sua obra ou na sua vida em si? Você vê essa Bom, questão. parte da minha emoção é maior na minha vida, porque